Muita gente questionando aqui sobre o formato da Lua, se é redonda mesmo ou pode ser uma ilusão de ótica. Rafael, eu queria fazer uma parte em relação a isso. Tá me ouvindo? Sim, sim. Beleza. Para a galera pensar, todos os corpos que têm massa e que têm algum tipo de atmosfera, algum campo gravitacional, algum MDPL, visualmente você vai observar no céu eles todos redondos. Mas, estranhamente, aqueles que não têm esse campo ou essa massa suficiente, você vai observá-los como rochas disformes. E aí o que acontece? Por que você não encontra, por exemplo, um asteroide redondinho, bonitinho? Por que a partir de uma determinada característica, que é a falta de um MDPL, a falta de uma atmosfera, você percebe como rochas irregulares? Agora, quando você tem o objeto que tenha uma atmosfera, que tenha um MDPL próprio, ou seja, uma gravidade própria, você percebe sempre esferas. E, por exemplo, um cometa, quando a gente tem imagem de grandes observatórios que conseguem pegar o cometa muito distante, ele é uma rocha irregular. Porém, quando ele começa a entrar, a receber a influência do calor do Sol, ele desenvolve uma atmosfera que é chamada de coma. E aí, o momento que ele começa a ter essa atmosfera, aí você olha, o que você vê? Uma esfera. Você vê um objeto redondo com uma cauda. Então, tem uma relação aí no que diz respeito à massa do objeto. Então, na realidade, eles não são redondos. A Lua não é redonda, o Sol não é redondo, Júpiter, Saturno, etc. Porém, é a forma como ele se apresenta para nós. É a forma como nossos olhos percebem essa luz distorcida que chega para nós. Tá? Isso é uma que deu para apurar, mesmo sem a gente poder ver, né? Porque nós só conseguimos fazer isso aqui na Terra com o documentário, com os experimentos da Terra convexa, que a gente provou que está nivelado, né? E o nosso parceiro, por exemplo, fez uma observação uma vez que ele comentou sobre o Sol, né? Que o Sol seria igual um maracujá murcho, todo irregular, né? Mas a gente percebe ele, né? A impressão visual que a gente tem é que ele é uma esfera, por conta desse forte campo gravitacional, a atmosfera que ele tem, chamada fotosfera, causa para nós, observadores, a impressão de que ele é redondo. Mas faz sentido o que o nosso amigo falou, de ser que nem um maracujá murcho, bem irregular, por conta da quantidade de campos magnéticos, dois eixos somente, norte-sul, os polos magnéticos, né? E o Sol tem centenas de polos magnéticos. E essa intensidade de campos aí magnéticos pode daí, no caso, justificar essa questão dele ser, vamos dizer assim, todo irregular, todo cheio de buracos, né? Mas a gente não percebe dessa forma. Aí é necessário desenvolver algum tipo de equipamento, algum tipo de algum dispositivo para anular essa impressão. Lembrando, pessoal, que nas nossas pesquisas a gente tem também os estudos da parte que nós chamamos de membranas, né? E nós estamos nessa questão das membranas que tem ali acima, estudando também a parte de
quais podem ser os possíveis efeitos ópticos ou de reflexos que podem ter de qualquer possível reflexão, né, de outro lugar, não necessariamente o astro está naquele local que a gente acha que está, aquilo pode ser um reflexo dele posicionado num outro local, né, tem os efeitos magnéticos, mas tem os efeitos ópticos também. Então tem todo um jogo de pesquisas que tem que ser feito aí, um conjunto de pesquisas, inclusive nessa parte óptica, nessa parte de reflexo, nessa parte de espelhamento, né? Quando você começa a observar, estudar a Lua, você começa a ver que tem vários pontos dela que parecem refletir coisas daqui de baixo também, né? Existem outras pesquisas que indicam isso também. Isso pode ter um efeito ligado ao que a gente chama de membranas, né? E pesquisas também indicam que pode estar ligado a uma luz mais escura, né? Que lá em tempos atrás alguns chamavam de sol negro, né? Então, que esse sol negro, o efeito da luz, né? Dessa luz escura, luz negra ali do sol negro ou ultravioleta em cima desse corpo, né? Ou dessa coisa não totalmente sólida, que seria a Lua, dá esse efeito dessa luminosidade aí, ligado também à questão das membranas. Então, nós temos aí também na questão do documentário, na continuidade, alguns estudos nessa área também, né, para a gente avançar, para poder trazer mais respostas, né? Como o Felipe bem citou aí, as pessoas às vezes acham que a gente recebe as informações prontas, mas a gente recebe direcionamentos para a gente pesquisar, para a gente quebrar a cabeça ali, para descobrir, entender, né, aprender e demonstrar aquilo através de experimentos, né? E uma vez que a gente demonstra através de experimentos, como foi o caso do nosso primeiro documentário, Terra Convexa, né, a gente sempre convida outros cientistas aí a tentarem, né, refazer os experimentos e obter algum resultado que eles acham que não condiz com os nossos, e até hoje ninguém conseguiu aí, né, desmontar os experimentos que a gente fez no nosso primeiro documentário. De fato. Um detalhe importante para a galera que está assistindo, diariamente você observa o sol nascendo e o sol se pondo. E a impressão visual que você tem é que ele faz um arco, que ele está subindo, e ele vai subindo, 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 e depois até o meio-dia, no zênite, e depois desce, 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 e estaria visualmente, né, fazendo a volta na bola. Sabemos que isso não acontece, não é assim que funciona, e o Sol, na realidade, ele passa reto em cima das nossas cabeças. O que a gente tem ali é um efeito de perspectiva. Então, como foi comentado antes, estudar essa questão do comportamento da luz, da ótica, como os nossos olhos, que são lentes curvas, percebem essa luz, como essa luz pode ser deformada por conta deste campo magnético curvo. Todos os campos magnéticos são curvados. Nossa atmosfera tem várias camadas curvas por conta do campo magnético que formam uma espécie de lente. E essa lente, junto dos nossos olhinhos curvos, mais as nossas câmeras, que são lentes curvas, mais os nossos telescópios, que são também usam ou espelhos curvos ou lentes curvas, ajudam a completar todo esse cenário de esferas, né? E mais as características que eu acabei de citar delas, que aquelas que são esferas, né, elas têm uma característica comum, que é o fato de ter MDPL próprio, e muitas delas a atmosfera. A Lua tem pelo que se sabe, é uma atmosfera muito tênue, mas tem um campo de MDPL bastante forte, e isso também ajuda. E agora a gente está fazendo, inclusive, um experimento, criou-se um dispositivo para fazer essa medição desse movimento do Sol, onde vai ser possível comprovar a distância efetiva que ele passa de nós, que não deve ser muito maior que 7, 8 mil quilômetros. Tá? Então a gente está tabulando os dados já desse experimento, e tudo indica que as respostas, né, já numa simulação que foi feita, está indicando para isso, entre 6 mil, 8 mil quilômetros de altitude. E o fato de a gente ver ele
fazendo essa volta, né? É uma ilusão de ótica que a gente pode explicar, por exemplo, com os trilhos do trem. Se você passa, você está num horizonte plano, você vai se colocar em cima do trilho do trem, você vai estar observando os trilhos se tocarem. Na sua visão, eles se unem. Nós sabemos que isso jamais vai acontecer, né? Então, a nossa visão, ela tem uma limitação. E o efeito que a gente tem de perceber que o Sol está subindo e depois está descendo é por conta dessa aproximação que ele tem da gente. Então, ele vai, por conta dessas linhas convergentes de perspectiva, vão dar a impressão para nós de que ele está subindo, e o campo curvo da atmosfera mais o campo magnético vai nos dar a impressão também de que ele está fazendo uma volta, mas na prática não é nada disso que acontece. Ele está normalmente numa altitude, durante o dia, uma altitude fixa, e que essa altitude, por conta do afastamento e da aproximação e do distanciamento, depois a gente tem a impressão, ou tem a percepção do nascer do sol, do pôr do sol, mas ele está se aproximando e aí iluminando regionalmente, né? Regionalmente América do Sul, quando chega o dia para nós, ou regionalmente o Japão, quando é noite para nós e o Japão é dia, por conta dessa proximidade do Sol, né? Ele não está a 150 milhões de quilômetros de forma nenhuma. Tem vários vídeos, né, gente, que vocês podem ver no Google hoje ou na internet, que mostram, às vezes, a pessoa dentro de um avião filmando o Sol e passando nuvens atrás do Sol, ou o Sol bem pequeno já dentro, né, bem dentro da região das nuvens ali. Então, eu sei que para muita gente que está ouvindo essa informação, talvez pela primeira vez, possa parecer um absurdo, né, porque a gente já acostumou a ter uma imagem, né, na escola de um jeito, mas é a que a gente está falando aqui, gente. Se vocês começarem a observar, prestar atenção, né, esqueça o negócio de repetir igual o papagaio o que está num livro apenas. Preste atenção na natureza, observe, coloca. Hoje as tecnologias nos permitem, né, ter alcance de muita informação. Um celular, representa vários computadores aí do passado, tem tudo que é tipo de tecnologia dentro, então ele nos permite acessar várias coisas, conseguir ver várias coisas também, filmar, registrar. Observe que vocês vão ver, né, que o que foi ensinado para a gente não bate com o que com o que vocês vão estar observando na natureza. Otávio, vai uma dica para a galera que quiser fazer esse teste. Coloque o seu celular no modo grande angular, coloque ele num tripé e aponte para o nascente, aponte para o leste. E faça uma gravação, faça um time-lapse, e ao término desse período todo, você joga isso no computador e tenta traçar uma linha, acompanhe uma linha, faça uma linha, né, desse movimento. Você vai ver que ele é retilíneo, ele não faz curva nenhuma. Qualquer um pode fazer esse experimento e vai perceber que o movimento é retilíneo, não é curvo. E aí obedece essa questão da lei da ótica, das linhas de convergência, do fato de estar se aproximando e a gente ter a ilusão de que ele sobe, que ele sobe no céu, mas na realidade é por conta dessa aproximação e desse afastamento que causa essa ilusão para a gente. Qualquer um pode testar isso daí e vai ver que é uma linha reta até o meio-dia, subindo, e uma linha reta até o final do dia, até o pôr do sol. Fica a dica aí para experimentarem.